Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ouvintes, vamos meditar juntos a verdade para o nosso bem. Quando você precisa de construir um prédio, um edifício, então você logo tem que se lembrar do engenheiro, da pessoa capacitada para aquilo. Quando se pensa, necessita-se da saúde, tem que se pensar no médico. Quando necessita-se da lei, pensa-se no advogado. E assim por diante. Nós temos aprendido que cada pessoa tem o seu valor. Mesmo o servente de pedreiro tem o seu valor. A lavadeira tem o seu valor. O sapateiro tem o seu valor. O lavrador. Vamos todo mundo ser engenheiros, advogados, médicos, e daqui a pouco vamos ter todos lavradores, médicos, não é? Advogados. Bom, com isto nós não vamos, de maneira alguma, defendermos a ignorância. Mas a ignorância só prejudica, nesse caso, só prejudicaria se não houvesse respeito pela posição do outro. Então, a essas alturas, nós podemos afirmar: a ignorância prejudica terrivelmente nesses dias avançados por causa da acepção, por causa do orgulho, por causa da vaidade daqueles que alcançam mais do que os outros, no sentido intelectual, financeiro. Mas, na verdade, cada pessoa tem o seu valor. Veja o valor de uma empregada doméstica. Às vezes ela vale mais do que um remédio, do que um fortificante. Às vezes ela vale mais para a senhora, dama, a dona de casa, do que o médico. Naquele momento de limpar a casa, de lavar as vasilhas, de fazer a comida. Então, a senhora procura um médico para aquele instante? Bom, isso aí é o suficiente para que os nossos ouvintes tomem noção do que nós queremos dizer. Então, a ignorância é prejudicial, terrivelmente prejudicial nesses dias, por causa da falta de respeito, por causa do orgulho, da soberba que tem tomado conta da humanidade. Agora, Paulo está dizendo na sua primeira carta aos Coríntios, porque você pode dizer: bom, você fala isso porque você é um ignorante. Mas Paulo não era ignorante. Muitos podem pensar: bom, esse pregador defende essas coisas porque ele é um ignorante. Mas eu pergunto: e Paulo? E Jesus Cristo? E Moisés? Você sabe que Moisés deixou de usar tudo o que ele aprendeu no Egito, ele era um cientista, para usar um pedaço de pau. Com um pedaço de pau ele fez tudo que a sua ciência não faria. Um pedaço de pau torto na mão. Então, a questão não é esta. Porque
cada um de nós pode alcançar a posição que o outro alcançou, com mais sacrifício às vezes, e às vezes até com mais lealdade, não é? Cada um deveria ser, por exemplo, médico por vocação, por amor, não por título, não por causa de família, não por causa do espírito da era. Nós não estamos contra ninguém crescer, estudar, se especializar em alguma coisa, mas que cada um faça por vocação, por eleição, não simplesmente para ter título e depois sermos uns mercenários, não é? O mesmo acontece no campo, especialmente no campo do ministério, pastores, obreiros, pregadores, líderes religiosos. Ninguém deveria ser um líder religioso, um pregador, sem que tivesse uma vocação direta de Deus, uma experiência direta com Deus. Agora, Paulo, conforme já frisamos, é um homem educadíssimo, muito culto. E foi ele quem escreveu estas coisas. Então ele não estava defendendo a simplicidade, a humildade. Você sabe que ele deu valor tomando o corpo humano. Cada membro tem o seu valor. E um membro tem que respeitar o outro. E depende do outro. O médico depende do encanador, daquele que vai desentupir o esgoto. Portanto, todos devem ter a mesma consideração. Eu, por exemplo, às vezes espero para ser atendido. E há pessoas que me esperam para que eu possa atendê-las. E naquela hora que elas me procuram, nada, outra pessoa não resolve. Não é o advogado, não é o engenheiro, não é o médico. Na hora que ela precisa do pastor, então é o pastor. Ele é um doutor, então. É o doutor pedreiro. Cada um deve fazer as coisas com consciência, se especializar, ter capricho, porque você é doutor, é doutora na cozinha. Você é doutor na construção, é um servente de pedreiro, zeloso e que tem seu valor. Cada um tem seu valor. A senhora é a lavadeira. Ah, lavadeira. Quantas lavadeiras têm uma posição tremenda, maravilhosa diante de Deus. A senhora é uma lavadeira. E deve se orgulhar disso. Porque a senhora não poderia ser uma lavadeira se a senhora fosse uma doutora. E na hora de lavar a roupa, eu quero ver quem é que vai fazer isso. Então, a senhora é a mulher do momento, da hora. É a solução daquele problema, não é? Daí, então, a conclusão. Todos têm o seu valor. O homem do campo, o camponês, o lavrador, ali com a enxada o dia todo, suando, e você pensa ser um homem de menos valor do que aquele que está lá num luxuoso escritório de tapete, um piso de tapete macio? Ah, homem do campo, se não fosse você, nós não poderíamos assentar à mesa e dizer, dá-me aí arroz, feijão, verdura e outras tantas coisas, não é? É através desse homem que trabalha na horta, na hortaliça, de madrugada, levanta de madrugada, jogando a sua vida. É através desta gente que nós comemos. Sem eles nós passaríamos fome, com dinheiro no bolso, com anel no dedo. Agora é verdade ou não? Então cada um tem o seu valor. Agora, Paulo disse aqui, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
Ouvintes, vamos voltar àquele princípio ali, da nossa meditação. A ignorância, como dizem assim, ser ignorante quer dizer não estudou, não teve alta educação. É um semi-ignorante, um semi-analfabeto, etc. Nos faz lembrar daquele doutor petulante, presunçoso, que teve que atravessar o rio. Tomou a canoa, o canoeiro lá ali, remando, e ele precisava atravessar. Ele tinha urgência, ele tinha necessidade de atravessar o rio muito largo. E começou a fazer perguntas humilhantes, impróprias. Ele, como um homem sábio, não devia, então, perguntar para aquele canoeiro coisas que não estavam na sua alçada, porque o canoeiro, por sua vez, podia perguntar coisas para o doutor que ele ignora. É um analfabeto naquele sentido. Porque você sabe, o pedreiro ignora a medicina, o médico ignora o pedreiro. O que tal um fazendo a obra do outro? Seria um charlatão, o pedreiro seria um charlatão. E o outro? Bom, amados, se um pode dar um remédio errado, sendo um charlatão, o outro poderia fazer uma parede torta e cair em cima da família e matar. Sem um alicerce adequado e tudo, não é? Bom, mas o doutor começou a perguntar para o canoeiro: você conhece de biologia? Ele disse: doutor, eu não sei o que é isso. O que é isso? Seria coisa de comer? É sobremesa? O que é isso? O doutor disse: você perdeu um quarto da vida. Fez pergunta lá sobre outra ciência. O canoeiro: doutor, eu não sei nem o que é isso. Você perdeu mais um quarto da vida. Eu sei que eu já tinha perdido 3/4 da vida quando a canoa bateu numa pedra lá e furou e começou a entrar água. Ah, rapaz, aí agora a coisa ficou dura, foi pro doutor. E o canoeiro se pôs de pé, disse: doutor, você aprendeu a nadar? O doutor disse: não. Aí o canoeiro disse: pois é, você perdeu, foi a vida toda agora. E lançou-se na água. Agora o fim do doutor eu não sei qual foi, não é? Quer dizer, o canoeiro já havia perdido 3/4 da vida. O doutor, por não saber nadar, perdeu toda a vida. E o que já tinha perdido 3/4 da vida, salvou-se porque sabia nadar. O importante agora, a essas alturas, é você saber em quem tem crido. Você já sabe sobre sua salvação, doutor? Pense um pouquinho. Vamos, mundo que trabalha dia e noite pelo crescimento intelectual, está muito bem. Estamos precisando de homens adequados, vocacionados em todos os setores da vida. Mas onde está o reino de Deus e sua justiça? Está em primeiro lugar? Sabes tu, ó grande sábio desse século, que Deus tem enviado um profeta restaurador para preparar a noiva de Cristo para o arrebatamento? Você vai ficar sabendo de tudo nesta era. Se você for interrogar os doutores de Deus nesta era, eles vão dizer: nunca, nunca há profeta para nós. Perguntassem a Caifás quem era Jesus. Mas logo a canoa vai afundar. Logo virá sobre a terra. Nós estamos no fim. O fim de todas as coisas. Logo virá o fogo. Logo virá a grande tribulação, que culminará com aquele fogo profetizado por São Pedro. Logo veio o dilúvio. Ninguém sabia nada da arca, só Noé. O que pôde valer para si os grandes quadros de parede de tal e tal e tal e tal e tal instituição intelectual, quando o dilúvio estava caindo sobre a terra?
Se você não souber de sua salvação, você perde toda a sua vida. Se você for saber de uma maneira errada, é pior. Para isso, Deus tem enviado um profeta. Você pode procurar saber de tudo nesta era, mas não quer saber do que Deus está fazendo através da sua simplicidade. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Fiquem sabendo disto. Isto aqui que vocês estão ouvindo não é simplesmente uma coisa para encher tempo e para atrair pessoas para um sistema religioso, para uma organização religiosa minha, para terem pessoas sob meu domínio, sob minhas maneiras de crer. Não, não, não. Isso tem que ser um juízo sobre a cidade, sobre uma nação, sobre um povo. Isso tem que ser a voz de Deus nos seus últimos dias, nos últimos momentos, quando Satanás, sabendo disso, tem usado todos os meios para abafar a mensagem que retorna ao povo de Deus à sua origem, à fé apostólica, se possível enganando até os escolhidos, mas não é possível. Onde houver um eleito para o arrebatamento, ele crerá na voz de Deus para os últimos dias, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Se você tem Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, você saberá dar valor em todas as pessoas, em todas as coisas, em todas as profissões. Você não porá uma coisa só como alvo principal deste mundo. Não, você respeitará a eleição, você respeitará aquele que não entrou pelo mesmo caminho que você entrou, que não tem as mesmas coisas que você tem, porém tem outras. Sabe nadar, sabe fazer outra coisa que você não sabe. Agora, bom é que todos nós caíssemos nesse estado perfeito de uma boa consciência e fizéssemos uma análise. O alvo principal nosso tem sido o quê? Religião não leva ninguém ao céu, não salva ninguém do juízo que está sobre a terra. Somente Cristo, somente sua palavra, e palavra não interpretada, mas palavra revelada pelo Espírito Santo. Baseie sua fé agora no que Deus diz. Prepare-se, procure saber o que Deus está fazendo, e você deixará muita gente falando sozinha e se preparará como Noé preparou, porque o juízo está sobre a terra. Deus os abençoe, ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.